Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 38, a parte B, diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Amém? Volte um pouquinho às páginas das Sagradas Escrituras e vamos para o Evangelho de Mateus, o capítulo 16, e eu vou ler com você um texto muito conhecido, do versículo 13 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Queridos, preste bastante atenção, porque nessa noite eu quero iniciar o nosso culto de uma maneira diferente, e eu quero contar para vocês algumas histórias, uns relatos históricos, para nós começarmos a nossa ministração. Eu quero começar este culto falando um pouquinho a respeito, da história, do testemunho de um irmão na fé. Um irmão na fé que ele viveu por volta do ano de 162 depois de Cristo, que é o irmão chamado Policarpo. Ele era bispo da igreja de Esmirna. Esmirna é uma cidade que hoje fica lá na Turquia, cidade de Izmir, e esse irmão Policarpo, ele viveu ali, mais ou menos nessa época. Queridos, esse homem, bispo daquela igreja, daquela época, ele foi perseguido e martirizado por conta do seu amor pela obra, por conta do seu amor e da sua devoção a Jesus Cristo. Os historiadores, eles dizem que quando este homem, esse venerável bispo, ele foi ser preso, aquelas pessoas que chegaram ali, amando do imperador, eles chegaram para prender o nosso irmão Policarpo, e ele, na sua convicção de fé, ele não se desesperou, e ele pediu aos seus algozes uma coisa inusitada. Ele não pediu para se despedir da sua congregação, ele não pediu para ir até a sua família, se houver uma família, vamos pensar dessa forma, para se despedir, mas ele pediu para aquelas pessoas que estavam ali, para que ele pudesse tirar 1 hora de oração. E queridos, após ele fazer 1 hora de oração, ele serviu uma mesa para aqueles soldados que estavam ali para prendê-lo. E após esses soldados se alimentarem da mesa do bispo Policarpo, ele então seguiu para a prisão. Ele seguiu para o julgamento. Queridos, preste atenção que quando ele passa as portas
Guarde essa palavra. Ele atravessa as portas da casa do procônsul, que seria para ele naquele momento as portas do inferno que ele estaria vivendo naquele momento, naquela situação. Ele atravessa, ele passa por essas portas. E o procônsul diz a ele desta forma: blasfema e eu te libertarei. Difama o Cristo. E ele responde dessa forma: durante 86 anos eu o servi, e ele nunca me foi injusto. Como então eu devo blasfemar contra o meu rei que me salvou? E queridos, quando acenderam a fogueira, a insistência dos soldados era que ele fosse pregado na estaca, para não se debater e não fugir da fogueira. Mas o nosso irmão Policarpo, ele diz assim: não me prendam, não me cravem na estaca, eu aceitarei a fogueira de bom grado, eu ficarei quieto em cima das chamas. E os historiadores dizem que ele ficou ali posicionado enquanto a chama era acesa. Milagrosamente, esta chama, olha que coisa interessante, ela fez houve ali, né, a formação de um halo, de um espaço em volta do Policarpo, de maneira que as chamas não conseguiam chegar e acessar o corpo do bispo. E frente a esta intervenção milagrosa, não houve nenhuma alternativa senão os soldados transpassarem ele com a espada, até que o seu sangue molhasse aquelas chamas e apagasse todas aquelas chamas. E nós vamos voltando um pouquinho no tempo, nós vamos voltando um pouquinho para trás. No ano 108 depois de Cristo, nosso irmão Inácio, esse aqui, bispo de Antioquia, ele passa o portão da arena, quando é também perseguido pelo simples fato dele ser cristão, dele servir a Jesus. E ele, antes de passar o portão, que seria para ele o inferno, daquela provação, ele passa o portão daquela arena, já ouvindo os rugidos dos leões, mas sem antes dar, né, a instrução para a sua igreja: não providenciem a minha libertação do martírio. Não façam nada. Talvez a tentação fosse que aqueles irmãos, alguns deles influentes, procurassem a lei daquela época, ou reunissem alguma soma de dinheiro para tentar, pelos trâmites da lei, fazer alguma coisa por aquele bispo. E ele ordenou a sua congregação: não façam isso. Não façam isso. Sabe por quê? Agora eu começo a ser discípulo. Agora eu começo a ser discípulo. Eu não me preocupo com coisa alguma, visível ou invisível, para apenas poder ganhar a Cristo. Que o fogo e a cruz, a companhia dos animais selvagens, a quebra dos ossos, a dilaceração dos membros e o triturar do corpo e toda a malignidade do diabo caiam sobre mim, e que assim seja, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo. Disse dessa forma. E ele estava caminhando ali dentro da arena, e enquanto ele ia para os dentes dos leões, aquelas pessoas daquela plateia ouviram ele dizer: eu sou o trigo de Cristo. Serei triturado nos dentes dos animais selvagens, para que seja encontrado um pão puro. Nosso irmão. Mas existe uma outra história. Essa aqui, ela está no livro do Eusébio de Cesareia. Esse livro aqui foi escrito em 263 depois de Cristo, no ano 263 para frente, que é a história de uma mulher de fé e coragem. Quero contar para vocês a história dela. Essa história sempre mexeu muito comigo, que é a história da irmã Blandina, que congregava na igreja da Gália. E essa irmã, ela aqui, foi também presa naquela época, quando os cristãos, vou contando para você a história, tá? Se aquiete um pouquinho aí, que depois nós vamos entrar já no texto propriamente dito. Havia uma tendência das pessoas daquela época em apertar o cerco em torno daquele que se declarava servidor de Jesus. Queridos, toda espécie de opróbrio e tortura. E os cristãos, dando pouco valor ao que era considerado grande, corriam para Jesus, mostrando na realidade que os sofrimentos dessa época não podem ser comparados à glória que nos será revelada. Em primeiro lugar, suportavam nobremente todos os males empilhados contra eles pela multidão: gritos, pancadas, saques, roubos, apedrejamentos,
prisões, tudo que as pessoas selvagens tiveram prazer em infligir. Após isso tudo, eram levados aos tribunais, e quando interrogados pela tribuna e autoridades da cidade na presença da multidão, eram trancados na prisão até a chegada do governador, e depois levados para serem julgados por ele, com quem sofreram todo tipo de crueldade. Irmãos, nessa época houve uma perseguição na Gália e essa mulher foi presa. E quando ela estava ali, já há alguns dias presa, com pouca comida, eles penduraram a irmã, em cima da arena, para que os animais selvagens então pudessem dilacerar o corpo daquela mulher. E o escrito do historiador diz que, pelo corpo frágil, franzino de Blandina, Cristo manifestou que as coisas que parecem simples e deformadas, desprezíveis entre os homens, são consideradas de grande glória para Deus, por causa do seu amor, apresentado de maneira real e poderosa. Glórias só, não em mera aparência. Esta mulher foi rejeitada pelos leões. Ela ficou ali horas e horas e ela não sofreu nenhum dano. E eles levaram novamente ela para o interior da prisão. Nenhuma das feras tocou naquela mulher. Mas após todas as ocorrências da festa, da arena, uma espécie de um coliseu que havia ali na Gália, após todas essas coisas, a irmã foi novamente apresentada no espetáculo. E nesse momento, queridos, ela entrou, passou as portas da arena, do circo romano, com a convicção, e aqui o escrito diz que ela correu para os sofrimentos, ela correu para eles como se fosse convidada para uma festa de casamento e não para ser lançada às feras. E ali ela foi primeiramente açoitada, ela era uma mulher muito fraca. Ao ser açoitada, ela não morreu, então foi exposta em sangue para as feras, e depois levada então para a fogueira. E qual foi a surpresa? Que ao retirarem a mulher, a cristã, da fogueira, ela ainda estava viva, andando, com vida, e mostrava uma determinação. Quando eles a apertavam, ela dizia: eu não nego a Cristo, eu não nego o meu Senhor. E este imperador aqui, ele decreta que ela fosse finalmente lançada numa rede e jogada diante de um touro enfurecido. Mas, depois de ser lançada de um lado para o outro pelo animal, já sem noção do que lhe era feito, em razão da sua firme esperança, confiança, fé e comunhão, foi, enfim, sacrificada. Mesmo os gentios, ou os ímpios, confessaram: nenhuma mulher entre eles jamais suportaria sofrimentos em tamanha quantidade e intensidade como aqueles. Voltando mais um pouco, nós chegamos na primeira era ali da igreja, e nós encontramos Pedro, o apóstolo, o discípulo de Cristo. E é sobre ele que eu quero falar com vocês nessa noite, Pedro. E Pedro, após ser perseguido, o historiador Egésipo afirma que Nero estava procurando algumas acusações contra Pedro para matá-lo. E ao perceberem isso, a congregação, ela insiste que o pastor e bispo deles fugisse para poupar a sua vida tão preciosa para aquela comunidade. E devido à longa importunação deles, Pedro se convenceu, preparou-se para evadir. Porém, chegando às portas, chegando ao portão, viu o Senhor Jesus Cristo vir ao seu encontro, a quem ele, adorando, disse: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu para Pedro: eu voltei para ser crucificado. E com isso, Pedro, percebendo que o seu sofrimento deveria ser entendido, retorna à cidade. Jerônimo diz que Pedro exigiu ser crucificado com a cabeça para baixo, os pés para cima, por ser, segundo ele, indigno de ser crucificado da mesma forma e maneira como o Senhor ele fora. Queridos, esse é o mesmo Pedro, o Pedro ousado.
lá de Atos 2, do 14 em diante, até o versículo 41, você vai encontrar Pedro em Pentecostes, cheio da unção de Deus, cheio da autoridade. Ele se levanta após a descida do Espírito Santo, ele prega, e 3.000 almas são convertidas naquele dia, são agregadas à família de Deus. Mas esse aqui também, queridos, é o mesmo Pedro, que um pouquinho antes do Pentecostes, é aquele que nega a Jesus. Quando passa as portas para entrar dentro ali do pátio da casa do sumo sacerdote, lá em Lucas 22, ele passa pelas portas e encontra ali uma situação de inferno, quando agora ele é pressionado a negar Jesus. E as pessoas diziam: você se parece com ele, você fala como ele, você também é galileu, você é um dos seguidores de Jesus. E ele agora diz: não, eu não conheço tal homem. Esse Pedro aqui é aquele que negou Jesus, nesse momento, por 3 vezes. Esse mesmo homem é aquele que ficou trancado atrás da porta do que era para ele naquele momento o inferno, quando Jesus morre. E agora, lá em João capítulo 20, versículo 19, esse Pedro está com medo. Ele está aqui como um pescador sanguíneo, covarde e impetuoso, trancado atrás de portas. Trancado atrás das portas, por estar com medo. Se mataram Jesus, se mataram o nosso pastor, o que será de nós, as suas ovelhas? Vamos ficar trancados atrás das portas, as portas deste inferno que é para nós agora estarmos nessa situação. Irmãos, perceba você que o que é que aconteceu do ponto onde Pedro numa situação de medo, de covardia, com medo dos soldados romanos, aquele que negou Jesus, aquele que falou: não conheço o Cristo. Como é que esse homem, ele chega ao ponto de ali em Atos 2, ter a ousadia de se levantar na frente de muitas pessoas, de nacionalidades diferentes, de todos os países diferentes, pessoas que estavam ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e ele se levanta agora com ousadia e prega uma pregação exortativa, uma pregação dura até, e 3.000 almas se convertem. Como é que esse homem, ele é capaz de não negar agora o Senhor Jesus, estando diante da cruz, estando diante do martírio, sendo posto de cabeça para baixo, crucificado, ali para ser martirizado, segundo as pessoas dizem lá em Roma? Irmãos, o que é que aconteceu com esse rapaz? O que é que aconteceu com Pedro? Nós precisamos garimpar as escrituras e voltamos até Mateus capítulo 16, num momento muito importante da vida de Pedro. Aqui, Jesus, ele levou os seus discípulos para cima, para o mapa, para o norte, lá da Judéia. E eles estão ali, naquele lugar, assentados, num lugar chamado Cesareia de Filipe. Naquele lugar, Cesareia de Filipe, lá no passado, era um lugar onde as pessoas, elas levantaram um culto a Baal, a um Deus estranho. E lá, naquele lugar, eles adoravam aquele Deus. O Deus tido para eles como Deus da chuva, da fertilidade, dentre outras coisas. Nessa época, outras pessoas ergueram ali no mesmo lugar um culto, um altar à divindade, ao Deus bode, Pan, um Deus metade homem, metade bode. E esse Deus, essa divindade aqui, era uma divindade do tudo. Pan era uma divindade, um Deus bode de tudo. O que é Deus para você? Qualquer coisa. É meio a meio. Pode ser um homem, uma figura humana. Pode ser uma figura de animal, é bode também. Pode estar na planta, pode estar no vento, pode estar nas vibrações da natureza. Assim era o culto do Deus Pan. Um culto que não havia ali uma declaração ou uma clareza de identidade. Havia um grande conflito de identidade a respeito de quem é o nosso Senhor. Quem é o Pan, quem é o Deus desse culto aqui da Cesareia de Filipe. E é nesse lugar que Jesus escolhe para, então, firmar e fundamentar a fé dos seus discípulos. Olha para você ver. E Jesus aqui, ele chega nesse momento e ele faz uma pergunta relacionada ao contexto. O contexto ali era de uma identidade confusa.
O momento era de uma identidade confusa. E Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? Jesus pergunta quem ele é para o povo daquela época. E agora os discípulos começam a falar com ele: ah, Jesus, as pessoas dizem que o Senhor é uma figura histórica. As pessoas colocam o Senhor no mesmo nível que a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher virtuosa, uma mulher de fé e coragem, que fez muitas coisas boas, mas é uma mulher histórica, que passou pela morte e assim está, aguardando o momento do arrebatamento, da ressurreição, do juízo final. Ah, talvez pode ser uma figura histórica, como um pensador, um religioso, um Confúcio, Martin Luther King, talvez um revolucionário da época. E assim eles começam a falar: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros colocam o Senhor no mesmo patamar do Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas qualquer. E aí Jesus olha para dentro dos olhos dos seus discípulos e diz assim: e vocês, seguidores do Cristo, quem dizeis que eu sou? Nesse momento, os discípulos, eles param, porque a pergunta saiu de dentro do Cristo e atingiu o coração daqueles seguidores, daqueles discípulos, daquelas testemunhas. Pensa você, a época que eles estavam vivendo era uma época de caos, era um cenário de caos. O governo da época estava terrível, a escravidão romana sobre aquele povo, oprimindo com pesados impostos, taxas, torturas. Queridos, o templo da época, a religião da época estava corrompida, o sacerdócio estava corrompido. As pessoas, elas iam até o templo em busca de algum conforto, e lá estavam os sacerdotes, extorquindo as pessoas, mastigando o ânimo das pessoas, porque colocavam impedimento para que eles viessem acessar a santidade de Deus, por conta das leis, das regras, das coisas que eles criaram da sua própria mente, do seu pensamento. Olho para lá e eu me lembro do cenário das escolhidas na época de Débora e de Jael. Em Juízes 5 e 8, versículo 8 diz assim, que naquele tempo das mulheres de fé e coragem se escolhia deuses novos, e a guerra, a batalha estava na porta, e nenhum escudo ou lança se via em Israel. Segura essa informação. Fala para o teu irmão para ficar bem frisado e didático. Não havia escudo e lança em Israel. Guarda essa informação. O cenário da época do Pedro, de Jesus, nesse lugar de idolatria, era igual à época também de Débora e de Jael, onde o povo escolhia o Deus que queria adorar, se fosse esse Deus a natureza, a si mesmo, qualquer coisa, e não havia arma ofensiva, não tinha escudo e não tinha lança naquela época. E da mesma forma aqui, no tempo de Pedro, no tempo do Cristo, o povo estava amortecido, o povo estava com medo, o povo estava com receio de assumir o seu lugar de filho, o povo estava amedrontado, com medo dos romanos, qualquer manifestação de identidade seria mal visto. Queridos, se eles falassem como o povo da aliança, aí ó, fala igual Galileu. Se eles mostrassem qualquer característica de patriotismo, era tido como o povo da aliança, e era massacrado pelos romanos. Se adorassem como filhos de Israel verdadeiramente, eles eram rechaçados. Se vestissem como povo de Deus, eles eram perseguidos. Ou seja, havia medo dos filhos de Israel, medo dos filhos da aliança em se comportarem, viverem, falarem, se portarem como filhos de fato daquela nação. Então o povo escondia. Esse negócio aí, ó, de filho de Deus, seguidor de Deus, de andar como alguém que segue a Deus, de se vestir como alguém que é o povo de Deus, esse negócio é perigoso. Eu posso ficar na mira do inimigo. Então eles passaram a adotar um estilo de vida de medo.
escondendo a sua identidade. E aqui Jesus está atraindo Pedro e os seus discípulos nesse momento para uma intimidade profunda com a sua pessoa. Jesus faz intencionalmente, no lugar certo, na hora certa, ele faz a pergunta que entra assim e divide juntas e medulas e crava no coração dos seguidores dele, dos discípulos dele. E ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E é no momento certo, porque Jesus está chamando agora os discípulos para um relacionamento mais profundo, porque somente o relacionamento é capaz de gerar uma fé sólida nas nossas vidas. Só relacionamento com Deus gera fé. Só intimidade. Eles precisariam, Filadélfia, estar fortalecidos na fé para enfrentar logo ali na frente as coisas que viriam sobre a vida deles. Eles precisariam enfrentar um futuro que iria testá-los logo ali adiante, depois da curva da jornada da vida. Eles seriam postos à prova, seriam passados pelo fogo. E agora Jesus está falando: é necessário que esses discípulos me encontrem num nível profundo de intimidade. Não pode ser no raso, tem que ir além, tem que ser mais profundo, porque a fé deles precisa estar sólida para o futuro. E nesse momento Pedro, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Olha, essa turma aqui olha para o lado de lá e pergunta para eles, diga assim: quem dizeis que eu sou? E você, cheio do Espírito Santo, igual Pedro naquele dia, responda para eles dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui é muito bonito porque Pedro está respondendo: você é o Cristo, o Messias, o leão, aquele que ruge e envia, aquele que ruge e comissiona. Mas também não é só o Salvador, é Deus, o Rei, o soberano, uma autoridade. Aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Aleluia. Pedro reconhece, não é só um Salvador, é também um leão, é também o Rei soberano. E aqui Jesus se maravilha e ele começa a explicar para Pedro: não foi a carne que te revelou, não foi uma revelação mental, humana, de filosofia humana, não é coisa da tua cabeça, isso é coisa do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo é capaz de testificar no nosso coração que Jesus é Deus, e que Ele tem autoridade, e que Ele é poderoso, e que Ele é o leão da tribo de Judá que ruge sobre nós, nos enviando como igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Somente o Espírito Santo pode tornar conhecido o Cristo e confirmar no coração a identidade de filho. Você é adotado, Filadélfia, herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Aleluia. É possuidor das credenciais do céu. Você tem o distintivo, as prerrogativas do reino de Deus, uma investidura da parte do Senhor, uma capacitação de poder, de unção e de autoridade para ir como um enviado, como um discípulo, uma testemunha viva, como um amigo de Deus. Nesse momento aqui, queridos, do despertar da consciência de filho, eu quero que você entenda que o despertar da consciência de filho começa com a revelação de que Jesus é Deus. Não tem como nós sermos filhos se nós não entendermos primeiro que Jesus é Deus, e que Ele é Deus poderoso, e Ele é o Salvador, e que esse Salvador é o Messias. Jesus é Deus, Ele não é mais uma opção para o domingo, Ele é Deus. Importa que os seus adoradores o encontrem, o adorando em espírito e em verdade. Estar aqui num domingo como esse não pode ser para nós somente mais uma opção. Teve o almoço de família, teve a recreação da tarde ou a soneca da tarde, o filme, o passeio, e aí tem Jesus. E aí a gente reúne para encontrar Jesus como se Ele fosse mais uma opção dessa lista. Não, queridos, Ele é Deus. E Ele habita no meio dos louvores da sua igreja. Ele habita no meio dos louvores da família. O prazer do Pai é estar com a sua família. Aleluias.
Queridos, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós precisamos entender que por meio dele somos perdoados, somos salvos, somos limpos dos nossos pecados. Não podemos olhar para trás com o peso das culpas do passado. Isso não pode ficar na nossa frente, vindo na nossa mente todos os dias. Uma vez que você foi salvo, você foi perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias! E após sermos salvos, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, o terceiro da Trindade, ele vem morar dentro do teu coração. Isso te enche de autoridade, de poder, de unção, porque agora o Espírito Santo de Deus está no volante da nossa vida, guiando a nossa vida. E essa vida agora, ela mostra o caráter de Cristo aonde quer que a gente vai. Por causa que Jesus está no trono, por causa que Jesus é aquele que se assenta no nosso coração no trono, agora a nossa vida, ela é um reflexo daquilo que Cristo é. Na maneira que a gente fala, na maneira como a gente se veste, na maneira como a gente se comporta ao longo da nossa trajetória. Preste muita atenção nisso, nessa conversa de Pedro, o Petrus, o pedaço, o seixo, a lasquinha de rocha e do Cristo, que é Petra, a rocha sólida, sobre a qual a igreja está edificada. Aqui, Jesus ele diz, Pedro, verdadeiramente, foi o Espírito Santo de Deus que te revelou que eu sou Deus, que eu te perdoo, que eu te salvo, que eu te escolhi, enviei o Espírito sobre a tua vida, que você tem um envio e que você agora foi destinado às nações como um enviado. Não foi carne e sangue que te contou isso, é o Espírito Santo que comunicou, falou dentro do teu coração que isso é uma verdade. Por isso que você vive essa verdade. E assim, Jesus está falando. Jesus está, digamos assim, profetizando sobre a sua pessoa, a sua divindade. Uma divindade que é firme, que é inabalável como a rocha, a qual ele edificaria a sua igreja. E ele diz, Pedro, sobre esta pedra, podemos dizer que ele pode até apontar para si mesmo, Cristo, sobre esta pedra, a Petra, a rocha inabalável. Ele usa esse termo grego, Petra, rocha, rochedo, uma pedra gigante firmada através dos tempos. E ele diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Mas no meio da conversa tem uma pedrinha, uma lasquinha, que ele chama Pedro de Petrus. Que na versão aqui, no termo grego, é pedacinho de rocha. Lasquinha do Cristo, pedacinho do próprio Cristo. Aleluias. E ele diz, tu és Pedro. Você é parte dessa história. Igreja de Cristo Jesus, você é parte dessa história. Glorifica o Senhor Jesus nessa noite. Você é uma pedra viva. Uma pedra viva. A igreja de Cristo Jesus ela é feita de pedras vivas. Eu, você, aqueles aos quais o Senhor irá chamar. Disso, sobre essa igreja de pedaços da rocha, Isaías capítulo 51, versículo 1 ao 3 diz, ouvi-me vós, que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha, de onde vocês foram cortados. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Aleluia. Filadélfia, você é o porta-voz do Cristo nessa cidade. Você faz parte desse edifício, a igreja do Cristo. Pedras vivas. Jesus te comprou, lavou com seu sangue e agregou você a essa família, o edifício de Deus, cujo Cristo é o fundador e a base, a rocha sólida, sob a qual, posto o fundamento de Cristo e os apóstolos, a igreja de Cristo ela vai sendo edificada, crescendo numa medida de santidade, alinhado com a pessoa do Cristo. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, Ele é o padrão e o alinhamento da igreja, a qual as pedras elas vão sendo alinhadas e esse edifício sobe para a glória de Deus Pai. Aleluia! Essa igreja, ela carrega a expressão da natureza do Cristo e ela tem poder para ligar e para desligar. Ela tem poder para ligar na terra, ela tem poder para desligar na terra.
E Jesus está falando, eu vou edificar uma igreja poderosa, a minha eclésia. Quero falar um pouquinho com você sobre essa palavra eclésia, que é a palavra igreja. O que é uma eclésia? Nessa mesma época aqui que Jesus estava falando, ele está usando uma figura muito conhecida, que é aqueles que são chamados para fora. O que era a eclésia daquela época? Jesus estava falando de uma coisa que os discípulos conheciam. E aí, Jesus fala assim, eu edificarei a minha eclésia. A minha eclésia, os chamados para fora. A eclésia era um grupo de pessoas livres, cidadãos do reino, livres. E esses cidadãos, eles tinham autoridade para, na porta ou na praça, definirem os destinos da nação, votarem os destinos da cidade, votarem os destinos do clã, decidirem e dar palavra de comando a respeito dos destinos da família. Você entende isso? O que Jesus está usando? Essa figura de linguagem? Jesus está dizendo assim, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha eclésia. Igreja é eclésia. Eu edificarei a minha igreja. E assim, o que é a eclésia? É a igreja. Quem é a eclésia? Cidadãos livres, libertos. Mas não é só um povo livre. Livre da escravidão, livre do pecado, livre da servidão, livre do jugo. É um povo que é livre, mas também tem autoridade. E ele tem autoridade para se assentar na porta e lá na porta definir. Não, essa família agora vive assim. Não, esse inimigo não tem poder sobre essa nação. Nós, a eclésia, a igreja, o povo livre, votamos na porta. Esse inimigo não vai fazer isso com esse povo. Essa lei não vai ser aprovada. Aqui dentro desse trabalho, quem manda são os cidadãos livres, investidos de autoridade, a eclésia, os chamados para fora. Aqui dentro desse trabalho, Satanás não faz gracinha. Porque nós nos reunimos nesse trabalho para votar, para dizer, para ligar e para desligar. Você entende essa questão de eclésia? Era esse povo. E Jesus está comparando, a minha igreja vai ser parecida com a eclésia. Aquele povo lá, aqueles conselheiros, aqueles anciãos, aqueles homens de sabedoria que ficam lá na porta votando os destinos de Israel. Aqueles que ficam lá na praça grega, na Agorá, e eles estão lá votando. Não, isso nós ligamos, isso nós desligamos, isso nós permitimos, isso não entra aqui na Grécia. E era aquele povo que tinha autoridade para mandar e desmandar. Jesus fala, olha, igreja de Cristo Jesus, Filadélfia, assim será com vocês. Aleluia. Um povo livre, um povo cheio de autoridade, que pode possuir a porta da cidade e dizer, aqui não, Satanás. E pode se assentar na porta da tenda e dizer, aqui não, inferno. E pode se assentar na família e dizer, aqui não. Nós temos autoridade, porque nós somos a eclésia. E nós estamos ligando, e nós estamos desligando. Você tem autoridade. Suas decisões são honradas por Deus no céu. O que significa isso? Significa que os desígnios de Deus, as decisões tomadas por Deus lá no céu, são reproduzidas, perpetuadas, são executadas aqui na terra pela sua igreja. E o versículo 18 diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Fica comigo aqui mais um pouquinho. Ainda temos algumas páginas para caminhar. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. O que Jesus estava falando aqui para Pedro, queridos? Pedro, eu estou iniciando um movimento. Eu estou iniciando um movimento tão poderoso, tão intenso, que não poderá ser interrompido. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. E queridos, esse movimento é a igreja. São pessoas. E aleluias, esse movimento está vivo, está crescendo, está marchando, está caminhando para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus iniciou a igreja e os poderes do inferno não são capazes de impedi-la. É Jesus que começou, queridos. Ele é o fundador. Isso não saiu da cabeça do Pedro. Isso não saiu da cabeça dos primeiros concílios.
Jesus é o fundador dessa igreja. Jesus é o fundador. E é Ele que tem mantido essa igreja ao longo da trajetória de fé. Dos altos e baixos, das curvas e das estradas planas. Olhe para Pedro depois do Pentecostes. Olha para os primeiros cristãos. Lá no passado. Queridos, o Nero, ele costurava os cristãos nas peles dos animais e botava lá para os cachorros, para os cães comerem, morderem. Vestia os cristãos com peles de ovelhas, de cabras, atiravam aos leões, para que os leões pudessem se banquetear daqueles cristãos. Eles eram mergulhados em cera e colocados, pendurados nos postes, para iluminar o jardim do imperador, e ali punha fogo neles, e eles viravam as luminárias do jardim do Nero. Lá em 108 depois de Cristo, o governo da época, o Adriano, o imperador Adriano, ele faz uma paródia, ele faz um escárnio, uma chacota do Cristo, e ele reúne a igreja, pega os cristãos, leva para o alto do Monte Ararat, e ali crucifica todos eles, com coroas de espinho, perfurando o lado deles com as lanças, para zombar do Cristo. Queridos, a igreja de Cristo Jesus prossegue, independentemente disso, porque o sangue desses mártires molhava o chão, e a igreja crescia, e a igreja avançava. Lá hoje na África, cristãos, eles são torturados. Na Coreia, em muitos lugares por aí, cristãos dão a sua vida pelo amor do nome de Jesus Cristo. Aleluias, são torturados. Hebreus já falava desses heróis da fé. Lá no versículo 34 diz assim: eles apagaram a força do fogo. Eles, da fraqueza, tiraram força. Puseram em fuga os exércitos do inimigo. Aleluia. Puseram em fuga. Não é um exército não, é os exércitos dos inimigos que ousaram afrontá-los. São os heróis da fé. A igreja de Cristo Jesus, o povo da cruz. O que os cristãos fazem quando a provação chega, queridos? Eles cantam. Eles cantam. Pessoas estão dando as suas vidas por Jesus, por amor a Jesus, pelo Evangelho. Pessoas estão morrendo hoje por conta do Evangelho. E aqui, enquanto o sangue dos mártires banhava as areias, a igreja crescia. E vamos falar um pouquinho sobre porta, sobre portão, porque aqui Jesus está falando: olha, a igreja de Cristo Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Sabe por quê? Vocês são livres, vocês são a eclésia, o povo herdeiro, os filhos de Deus, os libertos dessa sujeirada desse mundo. E para vocês eu dei autoridade e poder. E aqui Jesus fala: contra a sua vida, as portas do inferno não vão prevalecer. Perceba você que portões são feitos para conter alguma coisa. O portão, ele é feito para proteger algo que não deve ser levado. Então a gente faz o muro, bota o portão, ninguém quer que o que está do lado de dentro do portão seja levado. O portão, ele está ali. Mas a inconveniência do portão é que a gente passa para lá e passa para cá. Não é assim? Você sai para fora do portão, aí você volta para dentro do portão, aí você sai de novo, volta de novo, ele abre e ele fecha. Então tem um movimento de entrada e saída. Saída e entrada. Outra coisa, guarde isso. Presta atenção nisso, Filadélfia. Portões são defensivos. Protege, mas não ataca. Fala para você mesmo: portão protege, mas não ataca. Você já entendeu o insight, né? Queridos, o inferno está sempre na defensiva. Sabe, no termos do futebol, a bola está com o povo de Deus. É o povo de Deus que está correndo no ataque. O inferno vive na defensiva. É o povo de Deus que tem as armas. Aleluia, glória a Deus. Você vai entender isso. Jesus já venceu. Jesus já esmagou Satanás. Jesus já triunfou publicamente. Aleluia.
Jesus já levou na cruz do Calvário todas as coisas. Lá ele matou o poder da morte, do inferno e de Satanás. E os filhos agora já caminham sob uma vitória garantida, conquistada pelo Senhor Jesus. Disso, o Apocalipse escreve assim: não temas, eu sou o primeiro, o último, o que vive. Fui morto, eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Diz o Cristo, o vitorioso. A igreja, ela é portadora da autoridade. A autoridade está com a igreja. O poder está com a igreja. As armas da igreja são ofensivas. Enquanto os portões do inferno são defensivos, as armas da igreja são de ataque. As armas da igreja são para atacar, são ofensivas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5, o apóstolo está dizendo assim: as armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Filadélfia, quem é o inimigo que se levantou contra você essa semana? Qual é a pretensão de inimigo? Qual é o gigante que se colocou diante de você? Quem é o Sisera que entrou como um general com seus cavalos e cavaleiros contra você, mulher de fé e coragem? Vai para cima, a arma está com você. Vai para cima, Filadélfia, vai para cima, Baraque, homem de Deus. Pedro, não tenha medo, não vai negar Jesus ao longo desta tua jornada, não. Não vai ficar trancado atrás das portas com medo dos inimigos. Vai para cima, a autoridade está com você. Você é a eclésia, você é a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Nós vamos invadir os portões do inferno com o movimento do evangelho. Aleluia! O céu é a nossa origem, foi de lá que nós viemos, e é para lá que nós estamos voltando, Filadélfia. Aleluia! O inferno hoje é todo lugar onde a pessoa que não conhece a Jesus está. Então tem pessoas que estão no inferno dos vícios, no inferno da escravidão, no inferno dessas coisas desordenadas. São filhos de Deus, mas estão ali encarcerados, vivendo acorrentados dentro de um inferno. E o papel da igreja de Cristo Jesus, Filadélfia, é entrar nessas regiões infernais, nesses contextos de inferno, e libertar os cativos para que voltem ao seu lugar de origem, que é o céu. Aleluia! Para que voltem ao seu lugar, que é o céu. Não foi assim com Jesus? Não foi isso que ele fez? Quando ele concluiu a sua obra, ali morrendo na cruz do Calvário, ele desce num contexto de inferno. Ele desce ao Hades. Ele vai agora promover libertação. Promover libertação. E da mesma forma, Jesus é aquele que atravessa portas. Portas, contextos de inferno. Sabe, lá para o Pedro, era uma porta que tinha trancado ele, isolado ele estava com medo de ir. Medo de cumprir o chamado dele. As portas estavam fechadas. Jesus atravessa e diz: paz seja convosco. E ele soprou e enviou o Espírito Santo sobre eles. E eles nunca mais foram os mesmos. Queridos, se Jesus entra, atravessa a porta do inferno, entra e sai. Se Jesus entra nas portas das situações infernais que as pessoas vivem para dizer: haja paz na tua vida. Haja paz na tua vida. Hoje a sua vida não vai ser mais um inferno de medo, trancado atrás das portas, com medo dos romanos, com medo dos seus algozes. E ele ainda sopra o Espírito Santo sobre aqueles que estavam atrás da porta, e eles saem, verdadeiras testemunhas, sai para fora daquele inferno. Jesus é aquele que vai e volta, que entra e sai, e o portão não segura ele, ele entra até dentro do inferno. A igreja também recebe esta mesma autoridade do Cristo, para que entre e saia, para que vá e vença. Aleluia! A igreja de Cristo Jesus vence independentemente das oposições. Amém? Glória a Deus. Recebe isso na tua vida. Glória a Deus. Olha, vamos lembrar lá da Débora e da Jael. Lá na época delas, também, elas estavam vivendo num tempo onde não tinha coragem e nem fé em Israel. Não havia coragem, não havia fé. E de repente Débora se levanta como uma mãe em Israel. Débora se levanta e ela convoca o Baraque, que era o general, e ela diz: levanta-te,
porque esse é o dia em que o Senhor tem dado Císera nas tuas mãos. Se levanta, Filadélfia. Se levanta, olha, vou dizer para você, você repete assim: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado os seus inimigos nas suas mãos. Amém? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Conforme 2 Coríntios 10 diz, qual era a pretensão do inimigo daquela época? Ele veio com força. 900 carros de ferro ali, armamento pesado. Ele vai para cima de Israel. Um povo com medo, um povo que não tinha naquele tempo fé, não tinha coragem, não tinham ou não estavam com as armas ofensivas nas suas mãos. Está escrito lá no cântico de Débora, não havia escudo e não havia lança na mão dos israelitas. Não tinha. Eles não partiam para cima, eles não tinham autoridade, não tinham poder. Estava tudo com medo. Com medo, por quê? Porque não se sentiam filhos, era um tanto de órfão ali. E agora, Baraque se levanta, Débora se levanta, Jael se levanta. E Débora, ela diz para aquele general: vá, desça para o ribeiro do Quizon. É para lá que eu vou levar os inimigos. E a força do inimigo contra você será a fraqueza dele. Sabe por quê, queridos? Eles partiram para cima. Aqueles inimigos chegaram ali com aqueles carros pesados de ferro e de repente o ribeiro de Quizon, ele transborda miraculosamente e os carros começam agora a patinar na lama e os cavalos, está escrito lá no cântico de Débora, eles começam agora a escoiciar e atolar no meio do barro, de modo que o inimigo ficou exposto, vulnerável para o ataque do povo de Deus. Ah, queridos, e o inimigo agora ele é aniquilado pelo exército do povo do Senhor. Mas o infeliz daquele comandante, ele escapole e ele leva consigo o inferno para a casa da Jael. Jael está lá na sua tenda, dentro da sua casa, e o inimigo chega. E ele entra lá dentro. E ele fala: vou entrar aí, você vai me esconder aí debaixo das tuas cobertas, bem escondido. E outra coisa, você não vai falar para ninguém que eu estou aqui. Vai se comportar como se não tivesse nada acontecendo. E aí o inimigo entra para dentro. Seja lá qual for ele, da natureza da qual se apresentou na tua semana e na tua casa. É doença? Chegou lá na tua casa? Vou entrar aqui na tua casa. A enfermidade chegou essa semana e disse. E você vai me esconder e ainda vai comportar como se não tivesse nada. Vai aceitar. E aí chega marido que está numa condição terrível, chega a mulher que está numa condição terrível, chega vício, e o vício aloja lá dentro e fala: não sai daqui mais. Filho trabalhoso que fala: agora vai ficar aqui e vai se comportar como se nada tivesse acontecendo. Sou o teu inimigo. Aquele espírito maligno dizendo: estou aqui, ó, acabando com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com as tuas finanças. E você vai para fora da tenda, mulher, Jael, e fica comportadinha, como se eu não estivesse aqui. E aí o comandante, o Císera, ele chegou ali para aquela mulher. E falou assim: me esconde, me bota debaixo da coberta, vai para fora da tenda e vigia. E não conta para ninguém que eu estou aqui. E assim aconteceu. Só que tem um pequeno detalhe aqui, queridos. Jael é filha. Jael era filha. Jael não era órfã. E aí ela fala assim: tá bom, fica aí debaixo da coberta. E deu até leite pro inimigo. Bebe aqui, ó. E aquietou ele lá, botou uma coberta em cima do general e foi para fora. Mas a questão é que o filho, ele entra e ele sai do portão. Ele entra no inferno, ele sai do inferno. Ele vai lá no inferno, busca um tanto, traz para fora para a liberdade. Fala: sai desse inferno aí, ó. Vem, porque eu sou filho. Tô te contando que você também é filho e filha. Vem para fora. Sai para fora. Filhos e filhas de Deus entram em contextos infernais, vão e voltam. Porque as portas do inferno não prevalecem. E aqui, o inimigo chegou na casa de uma mulher, filha de uma mulher que não é órfã. E aí ela quietou ele lá dentro, desceu a porta da tenda, que era uma coberta, e saiu para fora. Sabe o que ela foi fazer lá fora? Buscou uma estaca e um martelo. E voltou para dentro. Falou: agora eu vou dar um jeito nesse inimigo. Qual é o tamanho do estrago que você vai fazer no teu inimigo essa noite, Filadélfia? Qual é o tamanho do estrago que você vai fazer no teu inimigo essa noite, mulher? Essa semana? Dessa enfermidade? Desse contexto de inferno que se apresentou aí na tua casa? Entra, porque você pode entrar e você pode sair. Você é filha, você é filho, você tem autoridade dos céus sobre a tua vida. Jael, ela entra, ela crava uma estaca na cabeça
daquele general. Aleluias. Essa igreja, ela está edificada sobre a rocha. Essa igreja está edificada sobre Jesus. Ela foi revestida, ela foi investida de poder e de autoridade. Você é uma voz, Filadélfia. Aleluia. Para terminar, eu quero fazer menção de uma das muitas promessas que Deus tem nos dado. O ano passado, quando nós estávamos ali, na celebração do aniversário nosso como Filadélfia, nós subimos, naquele último culto, nós estivemos presentes no segundo culto com toda a família Filadélfia, lá em Limeira, na presença ali dos nossos irmãos e da família da fé. E nós subimos com a bandeira, aliás, um representante nosso, da nossa comunidade, subiu ali com a bandeira. E quando passou-se o dia, no último culto, nós sentimos no nosso espírito de voltar até aquele culto, embora nós já estivéssemos bem cansados da programação. Nós voltamos para aquele culto e de maneira sem avisar, inusitada, nós subimos para o altar, né? Eu e a pastora. E ali nós até assustou o pessoal da organização, porque eles não esperavam que a gente fosse se apresentar ali no altar daquela forma. E nós subimos naquele altar para levar mais uma vez a bandeira de Alfenas e interceder por essa cidade. Queridos, foi naquele momento, o culto deve estar gravado lá, né, no canal. Se você quiser, você acessa lá e assista. Que o bispo César, ele encheu de autoridade e ele proclamou uma palavra que você, Filadélfia, deve cuidar, guardar no seu coração como algo profético para este tempo. Ele disse: Filadélfia, Alfenas, eu, o Senhor, estou dando as portas da cidade de Alfenas para vocês. Possuam, é de vocês. Possuam. Queridos, essa igreja tem autoridade nessa cidade para ligar e desligar. Você, homem e mulher, criança, jovem, tem autoridade para, seja qual for o contexto, ligar e desligar. E as suas decisões de filho serão honradas no céu.